Segundo a OMS, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo têm autismo e no Brasil 2 milhões. Você vai saber agora um pouco mais de como essa síndrome acomete as pessoas e como conviver dentro dos condomínios. Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 4 da tarde pela Conde TV, ou você pode escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, através de qualquer plataforma streaming. Então eu vou começar com a frase do programa: muda tuas ideias e mudarás teu mundo. Norman Vincent Peale. E hoje temos convidadas para lá de especiais, um programa muito importante. Vou chamar aqui a Camila. Oi, doutor. Obrigada. Tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Prazer é meu. Adoro você, é bom a gente estar junto sempre. Verdade. Eu ainda não revelei o tema, mas você já vai saber. Na verdade, na abertura a pessoa já sabe o tema. Evelyn. Olá. Tudo Foi bem, um prazer. querida? Seja Obrigada. bem-vinda. E a Karine. Olá, muito prazer estar aqui. Vamos aí nesse Bora, assunto vamos lá. super importante. Importante, traz ainda muita polêmica, muita dúvida, e o nosso objetivo aqui, com você que está nos assistindo, é elucidar suas dúvidas para que você possa entender. Tenho recebido algumas solicitações, inclusive sugestões de programa. Você tinha me mandado, mas eu já tinha recebido algumas sugestões de programa. Então a gente vai falar sobre o autismo. O que é o autismo? O que é o autismo e o que é o espectro autista? Bom, o transtorno do espectro autista, popularmente conhecido como autismo, né? Então, o nome científico, transtorno do espectro autista. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha aqui. Né? Popularmente a gente fala o autismo, o autista. Então, transtorno do espectro do autista, TEA. TEA, que hoje, quando a gente vai conversar, a gente às vezes usa o TEA, né? Então, é uma nomenclatura grande, popularmente autismo, né? Então, o que é o transtorno do espectro autista? É um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete duas grandes áreas. Então, dois grandes pilares para a gente identificar o autismo. O primeiro grande pilar é a comunicação social. E o segundo pilar são comportamentos repetitivos e estereotipados. Para a gente fechar um diagnóstico de TEA, as crianças ou os indivíduos precisam precisam preencher critérios desses dois grandes grupos. São indicadores. Isso, para que a gente consiga chegar num diagnóstico. Por que é espectro? Espectro porque nós temos muitos indivíduos com características completamente diferentes. E a depender da quantidade de características, a gente vai classificando essas pessoas em níveis. E não diagnosticados, né? Os não diagnosticados, tem muitos não diagnosticados. Geralmente, os adultos ou os adolescentes acabam tendo diagnóstico tardio, porque acabam mascarando as dificuldades, né? Então, acaba tendo diagnóstico tardio. Então, essas pessoas que têm diagnóstico tardio são identificadas como esquisito, ele é muito quieto, não faz amizade, então acaba tendo sendo taxado, classificado como esquisito, e quando a gente vai olhar, a gente vai preencher lá as características, a gente consegue identificar os sinais, né? Então, é espectro porque a gente tem, né, mais uma vez, indivíduos com as comorbidades. Então, quanto maior a comorbidade, quanto mais característica, a gente fala que a pessoa precisa de mais suporte. Então, quando você escuta assim, meu filho é autista grave, ele é moderado e ele é leve, o leve, o moderado e o severo é popularmente, como a gente fala popularmente, para classificar a gravidade. Mas no dicionário, né, é nível 1, nível 2, nível 3. Quanto mais suporte eu preciso para fazer as minhas rotinas diárias, quanto de suporte eu preciso para aquilo. Então, é um espectro, porque se você convive com um autista de nível 1 e você convive com um autista de nível 3, você olha e você fala, não é possível que eles tenham o mesmo diagnóstico. Por isso que é um espectro. O desafio hoje,
Hoje não tanto, mas ainda acaba sendo um grande desafio, né? É a gente conseguir olhar para aqueles sinais, se aqueles sinais realmente são parte de um transtorno do espectro autista ou de outras coisas. Karine, uma coisa que me preocupa, assim, que me ocorreu, na verdade, é que às vezes o diagnóstico leve traz mais problema para a família do que o de grau maior, porque o de grau maior é fácil de identificar, né? Você olha e fala assim, é igual a síndrome de Down, você olha e você sabe que aquela pessoa, aquela criança, ela é portadora do transtorno, eu posso falar assim? É trissomia do 21 agora, mudou a nomenclatura, T21. É uma síndrome. É uma síndrome, isso. Tem essa síndrome. Mas assim, às vezes a pessoa com uma deficiência leve, que também requer muitos cuidados, e a Camila vai entrar no papo agora, passa a ser negligenciada pela sociedade e passa às vezes a ter uma discriminação pelas pessoas. A Camila estava falando em off isso, e nos condomínios também. Sim. Porque a hora que é a mesma coisa com aquele que tem uma necessidade de acessibilidade. A hora que o cara não tem os braços, não tem as pernas, a pessoa fala, pelo amor de Deus, aquela vaga é dele, não sei o quê. Mas a hora que ele tem um problema, o ser humano às vezes é ruim, né? Fala assim, como? Mas ele, só com esse probleminha, as pessoas esquecem de se colocar no lugar do próximo, né? Entender, cara, esse não é um probleminha para você, mas aquele que está sofrendo, aquele que não assiste uma crise, que não tem noção do que acontece, pode parecer algo muito simples. Entrando nessa questão do condomínio, por exemplo, né? Se eu tenho uma criança autista de nível 1, que consegue brincar, que consegue socializar, que consegue falar, né? Que minimamente se parece, né, com aquele grupo onde ele está incluso. Se de repente, por algum motivo, ele desencadeia uma crise, alguma coisa, um barulho que incomoda, e ele expressa isso diferente do que a gente espera, ele automaticamente é visto como um mimado, não tem educação, cadê a mãe dessa criança, né? Então, as crianças, os indivíduos que são classificados com nível 1, é difícil mesmo, porque muitas vezes as dificuldades são mascaradas e a gente só consegue enxergar na hora que vem a dificuldade, quando a dificuldade ela é aparente. Agora, quando eu tenho o nível 3, que é o severo, a pessoa fica mais visível, né? Porque assim, o nível 3 ele tem mais comorbidade. Então, o que é comorbidade? Ele pode ter um transtorno de hiperatividade, provavelmente tenha crises convulsivas, então isso vai afetando, né? Então fica muito mais nítido eu querer me aproximar ou não daquela pessoa que eu tô vendo que é diferente do que quando eu tenho nível 1. Mais uma pergunta para você e daí já jogo para você, Dani. Ajudar as pessoas que estão nos vendo a diagnosticar uma pessoa. Assim, às vezes a pessoa, não para diagnosticar o vizinho, mas o próprio filho, o marido. Quais são algumas características que são repetidas, assim, que diagnosticam? O que, na nossa prática clínica, eu sou fonoaudióloga, a minha psicóloga. Na nossa rotina dentro da clínica, que a gente atende somente crianças dentro do espectro, o que mais chega? Os sinais mais comuns, lembrando que é um espectro e tem algumas características, né, que a gente peculiares não... e pessoais. Isso, então, os primeiros sinais, dificuldade do contato visual, dificuldade em fazer amigos, a criança prefere estar sozinha, a criança que mexe mão, faz estereotipia. Esse movimento chama estereotipia. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Movimentos feitos em sequência, falta da fala, o atraso na fala é um sinal, não é o que fecha, mas juntando com os sintomas é um sinal. Questão de seletividade alimentar, muitas vezes vem. A pessoa precisa fazer sempre as coisas do mesmo jeito, segue padrões e cria rituais que você olha e você faz, nossa, isso é diferente. Mas quando a criança é pequena, se ela pega carrinhos, enfileira carrinhos, isso passa batido porque é carrinho. Mas se ela pega pregador e enfileira pregador? E se ela pega o chinelo da mãe? Enfileira, né? Isso pode ser já indícios. Isso. O que a gente tem observado é que muitas vezes as famílias, por não terem contato com outras crianças, observa aquele comportamento e acredita que aquilo faz parte do desenvolvimento.
Mas sempre vai ter alguém que vai dizer, mãe, você viu que ele faz isso? Você viu que atrasou? Então, o que a gente estava discutindo vindo para cá, né? Como alertar? Como orientar? Percebeu que tem alguma coisa que não está acompanhando o grupo? Tá na escolinha? Tá muito diferente do grupo das crianças da escola? Tá no condomínio? Tá muito diferente daquele grupo que tá brincando comigo? Procure ajuda. Geralmente vem pra fono pela questão da fala, né? Dificilmente a mãe procura uma psicóloga, procura um psiquiatra, mas procure ajuda. Então, antes de qualquer coisa, quanto antes a gente intervém, avalia, melhor. Porque a gente sabe das janelas do desenvolvimento. Não tô dizendo que não é possível. É possível a gente cuidar e desenvolver. Mas quanto antes chega, melhor. Tô pegando um cérebro pequeno, que tá ali pronto para receber informação. Quanto antes, melhor. Então, assim, andar na ponta do pé é um sinal. Mexer mãozinha diferente é um sinal. Enfileirar coisas. Eu tô dizendo a intensidade. Isso tem que ser intenso. Lógico, não é um fato isolado. A menininha que pega um boneco e enfileira lá os bonecos e dá comidinha, pode ser um sinal, mas pode ser que ela só esteja reproduzindo, brincar. Mas é importante estar sempre atento e observar o quanto que a minha criança está destoando ou não do grupo onde ela se encontra. Evelyn, o nível mais leve, a pessoa consegue desenvolver um trabalho normalmente e inclusive, passar desapercebida na sociedade? Então, né, a criança ela vai apresentar manifestações comportamentais, vai ter uma questão na comunicação, na interação social, também vai apresentar algum tipo de comportamento repetitivo, né, isso que a Karine falou, estereotipado, ele vai apresentar. Mas aí, talvez, numa intensidade menor, né, uma coisa que ela pode passar sem batido. Geralmente quando famílias, o que a Karine falou é muito interessante, né? Geralmente famílias que não têm contato com espectro ou conhecem alguém que tem autismo, dificilmente vai perceber essas dificuldades, né? Geralmente uma criança de nível 1 não vai ter um atraso de linguagem, então não vou precisar procurar uma fono. Meu filho não brinca com os amiguinhos, não vou procurar um psicólogo com meu filho com 2 anos de idade, né? Meu filho precisa de psicólogo. Tem 2 anos, o que a psicóloga vai fazer com ele? Mas, Evelyn, o que eu reparo, às vezes algumas pessoas falam que alguns grandes gênios têm o espectro autista. Eu não sei se isso é um mito. Já falaram que o Messi, acho que o Elon Musk e outros gênios talvez tenham... Isso é muito complicado, né? A gente taxar como um gênio. Para eles é muito difícil, porque é muito difícil a pessoa estar dentro do espectro, né? A gente ouve muitos relatos de adultos, adolescentes, crianças... E é muito difícil pra ele. Imagina, você entender tudo no sentido literal, né? Eu falo pra você assim, fulano é um cachorro. Aí ele vai virar pra você, não é um cachorro, você é um cachorro. E aí ele fala, ele não entendeu. Contar uma piada, você não entender. Vai virar um deboche. Um deboche, você vai ler uma prova, você não entende o enunciado. Porque tá muito complexo, não entende metáforas, piadas, às vezes. Né? Às vezes ri só porque é social, mas não entende. Às vezes se esforça muito pra estar naquele grupo pra conversar, mas quando chega em casa tem uma crise de ansiedade, se coça, tira a roupa, passa mal, e aí não sabe identificar. Geralmente adultos, adolescentes que não foram diagnosticados na infância, ele vem para os psiquiatras, neuropediatras, neuros, mas com depressão, ansiedade, então, suicídio. A ansiedade é uma característica do... Não é uma característica. Mas é uma consequência. Mas é uma consequência. É muito comum chegar no consultório como uma ansiedade, uma depressão. Suicídio é algo isso. Né? E aí quando aquele suicídio não foi... Porque ele não se enquadrou na sociedade, né? Ele não conseguiu se inserir naquele... Imagina você viver a vida não entendendo por que você é diferente. E às vezes você não tem o apoio dos pais. Às vezes o pai ou a mãe estão ali querendo, você tem que se inserir, não tem... Exato, às vezes a criança tem uma dificuldade de comer um alimento ali, né? Tem uma seletividade alimentar. É frescura, vai comer sim. Quantos pais já não fizeram isso? Vou guardar na geladeira e quando você voltar, você vai comer essa comida. Aí a criança tem ânsia de vômito. Assim, a gente não é nutricionista, né? Mas o que a gente observa é a mesma coisa de você oferecer um prato de comida pra criança e querer que ela coma, mas pra ela é como se tivesse um monte de meias sujas ou cabelo naquela comida. É muito difícil, né? Porque tem uma questão sensorial. Às vezes é uma questão com alimentos crocantes, às vezes gosta, né? A gente falando até, que depois a Camila vai dar continuidade, gosta de alimentos crocantes, às vezes a criança gosta de alimentos mais molhados, de alimentos secos, né? A gente pode ver que o índice é muito alto dentro do espectro de crianças com seletividade alimentar. Né? Às vezes parece uma neofobia, mas às vezes pode ser, sei lá, uma questão de hipersensibilidade. Então são coisas que são importantes. Mas pro nível 1, sim, ele vai entender que ele funciona diferente, ele se esforça muito para estar no lugar, então ele é muito sincero,
Né? Então você pergunta, eu tô bonita? Ele vai virar pra você, não, você não tá. Aí você vai ficar chateado e aí ele vai falar assim, mas você me perguntou, eu respondi. Só que aí não tem aquilo que passa do limite. Pode ser uma pessoa que começa a ser isolada, né? Às vezes muito barulho incomoda, então a gente ouve muito falar, né, de sobrecarga sensorial. Então, às vezes tá ali tentando, aí quando chega em casa tá péssimo, dor de cabeça, passa mal. E aí tem comportamentos repetitivos que ele começa a controlar. Mas, assim, uma boa coisa tem uma dificuldade muito grande na leitura social. Então, às vezes a criança chega em casa chorando e fala, a professora brigou comigo, por exemplo. Mas não brigou. Aí brigou com um amigo, mas ele não faz aquela leitura social que não era com ele, foi com um amigo. E aí vai conversar com a professora, não briguei. Ela vai entender, mas eu briguei com o Pedro. Mas ele tem dificuldade, ele entende que é com ele ali. Né? E muitos falam, criança dentro do espectro, adulto, adolescente, não tem empatia. Tem empatia, tá? A forma que se manifesta que é diferente. Por isso que a gente fala de manifestação, o comportamento se manifesta de forma diferente, né? Então, aí, sei lá, aconteceu alguma coisa ali, ao invés de eu ajudar, talvez ele entre numa crise, ele começa a passar mal, chorar, né? Mas ele quer ajudar. Mas aquele trabalho ali é o que a gente faz na terapia, ajudar ele a se expressar, né? Adquirir novas habilidades, desenvolver comportamentos. E uma coisa que a Karine falou que é muito interessante, por que a gente fala que precisa ser precoce? Porque a criança tem muita neuroplasticidade. Não né? sei o que é isso. É a capacidade do cérebro de adquirir de novas habilidades, né? Uhum. De ajustar. E na primeira infância, onde que tem, a gente tem muito. Na vida adulta vai ter, mas com menor né, proporção. Por isso que quanto antes chega, melhor é que a gente consegue fazer um trabalho ali né? Então, com fono, com psicos, terapeutas ocupacionais. Às vezes precisamos de outras áreas, fisioterapeutas, psicomotricistas, porque a gente tem comorbidade, né? Às vezes a criança, ela apresenta outro tipo de comorbidade, às vezes tem síndrome, transtorno, e aí a gente vai elencando isso aí, fazendo um PEI, né? Que primeiro a gente chega a criança, observa, faz uma anamnese com os pais, faz uma avaliação ali em cada área, uma equipe multi troca sobre isso, montamos um plano de ação e aí a gente fala para a família, olha, de fato, essa criança apresenta uma hipótese diagnóstica dentro do espectro, porque ela preenche, igual a Karine falou, os requisitos. Os requisitos, é um checklist mesmo, ele preenche ali os pré-requisitos, e aí a gente começa a fazer um trabalho diferenciado. Entra em contato com a escola, né? Porque a escola ela tem que ser parceira, e aí é legal a gente falar de condomínio, mas a gente também tem dificuldade com escolas, né? Trabalhar a questão da inclusão, explicar para o outro o que é o espectro. Então isso às vezes acaba sendo difícil. No condomínio a gente também tem muita dificuldade. Vou deixar a Camila falar um pouco e a gente volta pro condomínio, porque tem questões ligadas ao condomínio, né, Camila? Sim. Quer perguntar alguma coisa? Não, quero que você fale, quero que você diga quero que você conte sua história. Tá, o que você está aqui sentada aí com a gente? Bom, eu sou mãe do Benjamin, ele tem 5 anos, né? E quando eu comecei a perceber alguns sinais, assim, do Benjamin, que talvez ele poderia estar no espectro, ele tinha por volta... Na verdade, acho que eu reparei muito antes, né? O Benjamin, ele foi uma criança prematura, ele nasceu de 31 semanas, né? E quando ele veio para casa, é normal, né? Depois de um tempo o pessoal ia visitar a criança, e a gente percebia que era um bebê que ele ficava muito incomodado com muito estímulo, né? Das pessoas falando, das pessoas pegando, tanto que ele não dormia. Então a gente começava a falar para as pessoas, não vem à noite visitar, porque senão a criança não vai dormir. Só que a gente achava que era porque é bebezinho, né? Ficou 2 meses numa UTI neonatal, tá estranhando o ambiente. E eu percebia também que o Benjamin, a criança, ela já tem um reflexo de pegar, né, a mão da mãe, do pai, e eu percebia que ele não tinha tanta força. Só que a gente jogava muito por ser prematuro, né, não era para ter nascido agora, né, enfim. E aí foi passando o tempo, o Benjamin, ele saiu da UTI com muita dificuldade de mamar, né, ele não sabia coordenar o mamar, engolir, respirar, então ele fazia muita queda de saturação. Então ele ficou muito tempo na UTI porque ele não sabia coordenar. Isso vem até da hipotonia da boca, né? Que tem a musculatura mais frouxa da boca. Então a gente passou algumas coisas com ele, nesse sentido. Mas ainda não tinha diagnóstico. Ainda não tinha, a gente achava estranho. Mas não sabia o que era. E a gente perguntava pro profissional que atendia ele, que era pediatra, normal, mãe, normal. Você tá vendo coisa que não é pra ver. Até aí tudo bem. Então foi passando as fases, aí ele começou a sentar, engatinhar. Até então estava normal. E aí foi quando vieram as palavrinhas, né? Que aí eu já comecei a notar algumas coisas estranhas. Que era, ele começou a falar papai, mamãe, água, uau. Só que em vez dele aumentar o repertório de palavras, acabou que ele estacionou. Ele não falava mais do que isso. E isso eu já estava achando um pouco estranho.
E também a forma de brincar, né? Ele fazia exatamente o que a Karine falava. Ele enfileirava, ele tinha muito blocos, né? De montar, ele enfileirava os blocos, ele enfileirava por cor, né? Ele ganhou uma motinha quando tinha 1 aninho e pouco. Ele não usava a motinha de forma funcional, de andar. Ele virava ao contrário e ficava girando as rodinhas. E isso foi começando a me chamar a atenção. Mas até então ele não tinha contato com outras crianças. Então eu achava até então um pouco normal. E aí um dia eu estava assistindo TV e o controle caiu do sofá do lado dele. E eu falei assim, Benjamin, pega o controle pra mamãe. Ele já tinha por volta de quase 2 anos. E era como se eu tivesse falado com a parede, porque ele não percebeu quando eu chamei ele. A gente tem um reflexo de quando você chama o nome da pessoa, a pessoa te olhar. Não aconteceu isso com ele. E assim, ele não pegou nenhum controle. E aí isso eu já achei muito estranho. Aí eu peguei e fui olhar no Google. E no Google tinha aparecido que era o transtorno do espectro autista. Aquilo já acabou comigo. Porque eu falava assim, não é possível. Eu falei assim, não é possível que esse menino tenha autismo. E aí eu comecei a perguntar pro meu esposo, ele olhava, ele falava assim, imagina, você já viu como é um autista? Não é desse jeito que é o Benjamin. Porque a gente só conhecia o sinal clássico do autismo, que era aquela criança que fica isolada no canto, que se balança, que não fala, que só chora, que grita. Então, pra gente, era aquela coisa clássica que a mídia mostra pra gente, os filmes mostram. Então, a gente não conhecia a fundo, né? E aí eu perguntava pra minha sogra jamais, esse menino é autista, Camila, eu já vi criança autista, ele não é autista. E aquilo não estava me deixando em paz, porque até então o Benjamin ele começou a ter uma seletividade alimentar muito grande. Tudo que ele comia, ele parou de comer. Ele foi comendo outros alimentos que ele já comia, ele parou de comer. E foi o que me chamava muita atenção também era a coordenação motora dele, porque era uma criança que andava, o que ele corria, ele caía. O que ele corria, ele caía, né? Então isso também foi me chamando muita atenção. E aí a gente começa a perguntar para pediatra, aí assim, hoje eu vejo que os pediatras, agora eles estão um pouco melhores nessa parte de diagnóstico, mas eu vejo que ainda se tem um pouco de esperar o tempo da criança. Você tem que esperar, vamos esperar. Só que às vezes você está perdendo um tempo precioso esperando a criança começar a falar. E uma coisa que eu não me dei conta é que a própria caderneta de vacinação que a gente recebe, ele tem os marcos do desenvolvimento. Então, assim, se a criança, às vezes, ela não está cumprindo algumas coisas do marco de desenvolvimento, é uma coisa para chamar atenção, uma coisa para você relatar. E eu lembro que eu até falei para ela assim, falei, doutora, você acha que não era bom o Benjamin fazer uma avaliação com a fonoaudióloga? Imagina, mãe, ele vai falar no tempo dele, mãe, menina é mais preguiçoso, ele vai falar. Né? E aí a gente começou a procurar pediatra, né? Que o neuro ou psiquiatra infantil que acaba, né, validando o diagnóstico da criança. E eu passei por 3 profissionais. Todos eles falaram para mim que meu filho não tinha nada, que era falta do que eu fazer. Que era para eu arrumar um emprego e limpar minha casa, porque eu tava vendo coisa que não existia. Né? E aí eu falei assim, não, mas mesmo assim eu gostaria das guias, que eu gostaria de levar ele para fazer umas avaliações. Foi aí que eu entrei na Fono-Sim. Que aí ele começou uma série de avaliações, né? E ele ficou, acho que uns meses, né? Fazendo as avaliações. E depois eu recebi uma indicação de uma neuropediatra maravilhosa, que o Benjamin já está com ela até hoje, né? E eu lembro que, assim, foi uma coisa... Eu falo que foi o melhor dia da minha vida, mas também foi o pior dia da minha vida. Que a gente levou o Benjamin e foi no auge da pandemia isso, então eu tive que ir sozinha com ele. Meu marido não pôde estar presente no dia. E eu lembro que a doutora deixou a gente muito à vontade e falou assim, olha, eu vou observar o Benjamin nessa 1 hora de consulta, né, que durou mais de 1 hora. E ela olhou todas as avaliações, aí ela fez uma série de perguntas, né, tudo. E aí eu, no final da consulta, falei assim, então, doutora, a senhora acha mesmo que o Benjamin é? E eu torcendo pra ela falar que não, que era um atraso de desenvolvimento. Aí ela olhou assim, ela parou, ela falou, mãe, eu não acho, eu tenho certeza, eu já estou laudando seu filho. Então aquilo... foi muito doloroso, porque era como se aquilo tivesse sido materializado na minha frente. Eu me sentia assim, como se eu tivesse tomado uma cadeirada no meio da cara. Foi bom descobrir que aquilo tinha um nome, eu não ia ficar naquele achismo se tinha ou não algo, se meu filho era autista ou não, mas assim, foi muito assim, difícil ouvir isso, sabe? Falar, puxa, é verdade.
E na hora eu lembro que eu comecei a chorar, e ela levantou da mesa, ela veio me abraçar, ela falou, mãe, tá tudo bem, olha, o Benjamin é uma criança muito boa, ele vai ter uma evolução muito grande, ele já tá fazendo terapia. Ela falou assim, é doloroso sim, eu não vou tirar a sua dor, né? Mas ele vai ficar muito bem. E foi o que a Evelyn falou, e na hora eu comecei a chorar, eu falo que assim, pra eles é difícil eles lerem emoções, e acho que o Benjamin achou que eu tava rindo, e ele começou a rir também. Sabe, ele não percebeu que era um momento que eu estava chorando, é diferente de uma criança da idade dele que estava com 3, 4 anos. Por que você tá chorando? Hoje ele já consegue fazer isso, ele já consegue ler as expressões. Então, assim, foi muito difícil passar por isso, sabe? Camila, que isso? Eu sei, mas eu quero que as pessoas saibam o que é ele hoje para você na tua vida e qual o desenvolvimento dele hoje. Sim, o Benjamin, eu falo que assim, eu não lembro da minha vida antes do Benjamin. Eu acho que tudo que, assim, eu vivo a minha vida é em função dele, né? E ele teve uma melhora, sim, dos sintomas do autismo, né? Muito grande. Tanto que a minha irmã, ela mora nos Estados Unidos. A minha irmã viu o Benjamin quando ele tinha 1 aninho. Ele não estava tendo tantas manifestações, assim, dos sintomas do autismo. Aí ela veio recentemente, faz um mês, mais ou menos, que ela veio pro Brasil. Ela olhava assim pra ele, eu não acredito que ele tem autismo. Ela, nossa, mas olha como ele interage com a gente. Então isso a gente fala que é um trabalho, sabe? Eu falo que tudo que a gente mexe com o cérebro se leva, assim, muito tempo. Não é amanhã. Eu lembro que eu entrei na clínica com a expectativa assim, o Benjamin não fala, amanhã ele vai começar a falar. E assim, levou quase 6 meses pro Benjamin começar a falar algumas outras palavras. Hoje ele consegue montar frase de 4, 5 palavras, ele já consegue expressar o que ele quer. E assim, muitas vezes eu só queria assim que meu filho falasse eu te amo. Então acho que a primeira vez que ele falou eu te amo, mamãe, foi uma coisa assim, eu não sei explicar, gente, foi uma coisa muito emocionante, sabe? E assim, eu falo que assim, ele é o nosso bem mais precioso. Eu falo que ele é o nosso melhor investimento, sabe? Porque assim, é um amor muito puro. Você que é pai, você vai saber, é um amor muito puro, né? Tô me segurando para não chorar aqui também, certo? Aproveitando esse gancho da Camila e trazendo um pouco pro lado de cá, né, do profissional, a terapia, ela acontece para minimizar as manifestações. Então, por exemplo, o Benjamin enfileirava coisas, né? A que ponto enfileirar coisas tira dele a oportunidade de ele fazer outras coisas? Então, a terapia, ela acontece para tirar o que a criança perde tempo, né? Para ensinar coisas e desenvolver habilidades. O nosso papel como terapeuta é ir colocando o tijolinho lá na parede e construindo. E abrindo as portas. As portas. O que acontece muitas vezes é assim, a irmã da Camila viu o Benjamin depois. Imagina que ele é autista, ele olha, ele brinca, que bom, terapia fazendo efeito. E não existe cura. Existe a terapia. Então, assim, a gente trabalha para que a criança tenha independência. Esse é o nosso papel. Qual o grau que vocês falam do Benjamin, por exemplo? Moderado, mas assim, pensa numa régua. Então, o moderado assusta, né? Pensa numa régua de 30 centímetros. Aí a gente coloca aqui um nível 1, nível 3. Por que moderado? Porque se eu coloco o Benjamin hoje, vou falar do Benjamin, tá cá? Se eu coloco o Benjamin hoje em algumas situações junto com outras crianças, para algumas coisas ele vai conseguir, para outras não. Então, ele vai precisar de um suporte para realizar essas atividades que estão sendo propostas. Então, a gente vai acompanhando e vendo qual é a intensidade de suporte. Não tem avaliação específica para a TEA. Eu sou fono, eu vou avaliar a linguagem do TEA. Não, eu vou avaliar a linguagem. E a gente equipara quais são os padrões que a minha criança tem, o meu adulto. A gente fala criança porque a gente trabalha muito com criança. E o que é esperado para essa tal idade. Então, a gente vai classificando dessa forma. Então, hoje, o que tem acontecido que a gente tem escutado? Que meu filho faz terapia, ele saiu do espectro. Não, ele não saiu do espectro. Ele aprendeu, ele ganhou habilidades. E ele consegue desenrolar aí na vida dele. Assim como o nível 1 que você comentou, né? Agora há pouco. Consegue desenvolver, consegue casar? Muitos conseguem desenvolver, casar, ter filhos. E vai descobrir o TEA lá na frente. Porque tem um pouco mais de facilidade. Teve um pouco mais de facilidade socialmente em criar estratégias para desenrolar aquilo que precisa. Mas é aquilo, ainda está no espectro. E é sofrido, é doloroso. Hoje a gente chegou, o que a gente fez?
Oi, bom dia, tudo bem? Não, a gente veio aqui no podcast, não conhecia ninguém. A gente chegou, olha, tem café. Aí a gente faz, não, obrigado, sim. A gente já se comporta socialmente. Para o indivíduo, por exemplo, que é autista, não faz sentido eu chegar e te dar bom dia, eu não te conheço. E aí isso é visto... É ruim. Social, nossa, que mal educado. E a pessoa não olha e sabe, né? Essa é uma dificuldade. Isso aí aí aqueles paradigmas. Nossa, será, você viu aquele mal educado? Você viu aquele advogado? Chegou, nem deu bom dia. Né? Ele é estranho, arrogante. Deixa eu perguntar uma coisa pra Camila. Convivência dentro do condomínio. Bom, convivência dentro de condomínio é uma coisa muito complicada. Porque, assim, eu acho que eu vi uma frase essa semana até de um neuropediatra que eu achei muito interessante, que o problema ele não é o autismo, não é as deficiências, é a desinformação, sabe? É a desinformação. Porque as pessoas, na verdade, elas não estão interessadas em saber a respeito se o seu filho é autista, se o seu filho tem um T21, as pessoas não estão interessadas, elas querem paz. E eles não vão entender, por exemplo, o meu filho ele tem uma questão sensorial muito grande no couro cabeludo. Então, para tomar banho, para lavar a cabeça, que é uma coisa normal que todo mundo faz, é uma guerra, né? Ele chora muito, ele grita. Outro dia ele quase arrebentou o vidro do box porque ele entra em crise, né? Principalmente quando cai água no rosto dele, ele entra em muita crise. E assim, o que acontece, né? Eu ouvi no domingo a seguinte frase: nossa, você está espancando seu filho? Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar o conselho tutelar, essa criança não para de chorar dentro do banheiro. E a pessoa não entende que a criança tem uma dificuldade, não é respeitado isso da criança, porque assim, no meu condomínio as pessoas sabem que o Benjamin tem autismo, nós não escondemos. Mas nem sempre souberam, né? Não, nem sempre souberam. Quando porque as pessoas, eu lembro que você teve muita dificuldade no começo, porque você também não sabia, né? Eu também não sabia, porque o Benjamin é assim, imagina, você não consegue falar... É igual um bebê, a única expressão que você tem é de chorar. E o Benjamin, ele chorava muito quando ele era pequeno. Então, assim, já aconteceu das pessoas me pararem no meio da rua e falar assim, nossa, então, uma pessoa do seu condomínio tá falando que você espanca o seu filho, que o seu filho chora o dia inteiro. Já falaram que a polícia apareceu aí na sua casa pra tirar a guarda do seu filho. Eu falei assim, gente, mas eu nem sabia que a polícia tinha vindo na minha casa. Sabe? Então, assim, às vezes as pessoas, elas não sabem, ou elas sabem, agem na maldade e inventam muitas, assim, historinhas, inventam muitas fofocas, que pra você desmentir é uma coisa dolorosa, porque você tem que ficar explicando, você tem que ficar expondo o seu filho pras outras pessoas, né? E não é adequado. E você já tá com uma situação que tá te trazendo uma coisa que... uma dor, e ainda você tem que chegar e explicar pro cara do seu vizinho, que você não quer nem saber, muitas vezes, quem é. E por isso que eu queria te perguntar, Evelyn, você entende que informar os moradores, no caso de que tem um morador autista, ajuda a amenizar os problemas ou a expor o morador? Eu acho que ajuda, porque a gente começa a respeitar o outro e entender as limitações da outra pessoa também, né? A partir do momento que você explica que ele apresenta um determinado comportamento na hora que vai tomar banho, porque ele está dentro do espectro, ele tem algumas manifestações, porque o Benjamin ele tem questões sensoriais, né? A gente vem trabalhando isso em terapia, faz com que o outro entenda que aquela criança ela tem uma certa limitação. E é muito difícil para os pais também, né? E eu acho que pode entrar nessa parte de acolher. E acolher não é você virar para ai, que dó de você, você é tão guerreira. Isso é discriminar, né? Tô com dó de você, isso ainda é ruim, precisa é pejorativo. De ajuda. Você gostaria que, eu quero descer para brincar com meu filho, você quer levar o Benjamin brinca diferente, mas tudo bem, né? Ali já tá, porque o Benjamin é aos poucos, é por aproximação, ele vai se aproximando, daqui a pouco ele tá brincando, ele vem aprendendo, e é uma coisa importante que até a Camila trouxe antes, e respeitar esse processo da criança do desenvolvimento, né? E se basear, para você entender uma criança dentro do espectro, você precisa entender de desenvolvimento infantil, o que é esperado para cada idade. E quando as pessoas entendem isso, desenvolvimento infantil, e aí eu vou até entrar numa outra pauta, mas falando disso, é trabalhar a inclusão na escola, né? Que aí as pessoas vão se informando mais, e essa informação ela vai chegando, às vezes através de uma criança, se vai virar um adulto, vai virar um adolescente, vai fazendo com que as pessoas compreendam o que é isso. Eu acho que sim, vale a pena informar. Eu até sempre falo para os pais, né? Você vai viajar de avião, avisa a companhia aérea, avisa o hotel que você vai ficar, avisa as pessoas, não tem problema, né? Porque quando o Benjamin entrar em crise, não fica todo mundo em cima dele, ou falar, essa mãe não deu educação para essa criança, ela é mimada. Não, ele tá num momento de crise, às vezes é só sentar e esperar passar, que vai ficar tudo bem, né? Respeitar isso, eu acho que vai ajudando e vai desenvolvendo também
uma certa comunicação, uma rede de apoio, e vai auxiliando o Benjamin no próprio desenvolvimento, né? Porque ele vai começando a ser abraçado e aceito pela comunidade que ele está inserido, que no caso é o condomínio. Eu acho que sim, todos deveriam saber. Camila, ele tem amigos no condomínio, o Benjamin? Então, o Benjamin, o condomínio que eu moro tem 14 unidades, então é um condomínio muito pequeno, não tem área de lazer, não tem nada. Não tem criança no meu condomínio, tem uma vizinha que tem uma criancinha de 1 aninho e pouco, né? O Benjamin até tenta interagir com ele, mas eles não se veem muito. Mas assim, depois que assim, a gente começou a falar, né, do Benjamin, a gente assim, óbvio, tem aquelas pessoas que incomodam muita gente, mas existem as pessoas que a gente descobriu o lado humano, que a pessoa ela vem, ela fala, ai, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, né? Ai, será que eu posso abraçar ele? Ele vai se incomodar? Eu vejo que as pessoas, elas estão querendo saber um pouco mais a respeito. Às vezes elas não têm, igual eu falo assim, eu não sabia o que era autismo, né? Então eu vejo que as pessoas, elas estão agora tentando se aproximar mais dele, brincam com ele e tudo, né? Então eu falo que as pessoas, elas tentam, né? E o síndico nisso tudo? De forma genérica, pra você também não... Sim. Não, quando eu entreguei o laudo, né, pra ele, porque depois que aconteceu essa fofoca, né, que o Benjamin era espancado, tudo, que a polícia tinha aparecido na minha casa, tudo, eu pedi pras meninas fazerem acho que foi uma declaração. Isso, que o Benjamin estava no espectro, e quando ele foi laudado, né, que recebeu o laudo, eu entreguei eu nem entreguei, na verdade eu mostrei, porque eu acho que é um documento, não deve ser um documento que deve ser exposto, assim, né, porque todo mundo tem acesso. Você não precisaria, né, falar, olha, cara, me respeita porque o meu filho... Precisaria chegar nisso. Mas chegou. Infelizmente teve que chegar, eu tive que mostrar, tive que falar, olha, então o Benjamin, ele está no espectro autista, e dessa vez eu fui invalidada, porque a pessoa achou que não tava, né, nossa, sério que ele tá, né? Mas assim, ele foi muito assim, muito empático, né? Aí ele falou assim, não, mas quem que falou isso? Aí eu falei, não vou entrar em detalhes de quem falou. Estou mostrando que foi falado, então estou mostrando aqui que o meu filho está no espectro, então ele não vai ter uns comportamentos, talvez, para a idade dele, talvez vai ter muito choro, coisa que hoje, ultimamente, anda muito rara de acontecer, né? Mais no horário do banho. Mas, assim, foi respeitada. Mas, assim, eu me senti um pouco invadida porque eu tive que expor uma situação dentro da minha casa que acho que não deveria ter sido exposta, né? Mas essa é uma grande questão. Expor ou não expor. E, assim, saber se uma criança com espectro autista, ela tem condições de estar dentro de um condomínio. Assim, num grau severo, por exemplo. Ela representa qual é a orientação? Ela está... existem algumas doenças que a pessoa precisa estar internada, ou que ela tem que estar num espaço porque ela vai limitado, né? Porque ela vai estar trazendo incômodo aos demais. Isso eu queria discutir com vocês. Eu acho que assim, o espectro aí pra gente até falar de transtorno. Transtorno não é doença, né? Então, porque doença a gente trata com medicação. Sim. Pra curar. Não tem cura, o autismo é um transtorno. Então, assim, quando a gente pensa no transtorno, ele é muito amplo. E aí... mas estou pensando num grau severo. Num grau severo. A gente tem o filho do Marcos Mion, acho que tem autismo, isso, né? Ele também se engaja, ele tem ajudado muito a divulgar, né? A expandir. A gente acredita, como profissional da área, que qualquer criança deve ser inserida em qualquer contexto, independente das suas limitações, dificuldades, transtornos, doença, seja lá o que for. Lógico que se é uma questão médica, se a criança precisa ficar internada dentro de um hospital, lá é o lugar mais preparado para aquela criança. Mas sim, toda criança deve ser inserida em qualquer contexto, independente da sua limitação, da sua dificuldade. A gente acredita que sim, porque o severo, se ele é uma criança como qualquer outra, ele vai chorar, vai gritar. Por isso que a gente fala da intervenção e começar, mas nem todas as famílias têm essa condição de começar as intervenções. E aí, por isso que a comunidade entender o que é o espectro ou qualquer outra limitação faz com que aquela criança seja abraçada pela comunidade e os pais consigam ali fazer algum tipo de trabalho, desenvolver comportamentos e outras habilidades. Com Rodrigo e Evelyn, você tem relatos, você, Karine, de questões envolvendo o condomínio? Porque a gente, desse lado daqui, como jurídico, a gente tem muitas vezes sido demandados por algumas questões. Eu queria saber se do outro lado... A gente escuta, né? Então, por exemplo, uma criança de nível 3, um indivíduo de nível 3, quando a gente pensa que é o mais severo, a gente já imagina um perfil, né? Então, geralmente não falam,
geralmente tem questões comportamentais mais intensas, tem questões sensoriais, que é o estereótipo, né? Mas ele é autista, então assim, qual que é quando eu falo assim, trabalho com criança autista, o que vem na sua cabeça? Deve ser aquela pessoa que fica em casa isolada, que se bate, que se morde, que a gente não pode abraçar. Então, tem um estereótipo formado na sociedade do que é. Então, geralmente, esses indivíduos que têm mais comprometimento, eles não estão na rua. Eles não estão na sociedade, eles estão em casa. Porque socialmente ele também não consegue Isso. interagir. Aí eu tenho uma família que muitas vezes não dá conta, que prefere não se expor nessa situação. Tem famílias que encaram, bora sim, vão pra rua sim. Também a questão de vergonha, a pessoa às vezes se sente... Isso, não, às vezes não tem um apoio, então assim, a gente vê casos na internet de autistas amarrados na cama. Isso é um crime, né? Maus tratos, com certeza. Mas porque, não defendendo, mas assim, convivendo diariamente com uma pessoa, eu não tenho condições, eu não tenho comida na minha casa, eu não tenho uma rede de apoio, e eu tenho uma criança de 15 anos severa que me bate, que me cospe, que não teve acesso à intervenção. Então, eu tive, né, escutei alguns relatos, um deles foi uma criança que pulava muito, precisava pular e morava no condomínio. Imagina o vizinho de baixo. Devia querer, né, enlouquecia. A família colocou tatame. Tatame não resolveu. Colocou mais uma camada de tatame. Não resolveu. Amenizou, mas não resolveu. Então, assim, existe os dois lados. Existe o lado de quem mora embaixo, por exemplo. Putz, eu preciso dormir, eu trabalho. Não tenho culpa que seu filho tenha o autismo, mas também tenho a família que está tentando. Comprou tatame, comprou isso, e coloca placas para tirar o sol. Então, são relações complicadas, ao mesmo tempo que eu entendo. E não tem uma solução. Não tem solução. Eu não posso mandar meu vizinho embora. E viver em condomínio é isso. Você tem que se colocar no lugar do próximo, você tem que abrir um pouco de exceção, mas também essa exceção não pode ser a regra. Isso, é muito complicado. O limite é muito complicado. Isso. Então, acho que a informação ela é importante. Com certeza. Quebrar paradigma, quebrar esse estereótipo de que autista é o que bate, é o que morde. Eu posso abraçar uma criança autista? Você gosta de ser abraçado por qualquer pessoa? Não. Qualquer pessoa pode te abraçar? Você diz, não me abraça, eu não gosto de você. É a mesma coisa, eu preciso conhecer. Tem crianças que a gente precisa ficar o tempo todo apertando e abraçando, porque isso dá uma sensação boa e ele me responde melhor quando eu aperto. E tem criança que quanto menos eu estou perto, melhor ele me responde. Então isso é o conhecimento. Individualização, saber o individual de cada um. No condomínio é muito complicado, porque é isso. Eu posso ir até aqui. Seria muito bom se todo mundo conseguisse compreender, mas também eu chego um dia cansada, briguei. Meu patrão brigou comigo, eu só quero descansar, e meu vizinho de cima, hoje é o dia que o meu paciente está lá em crise. Sim. E como é que tem essa relação, né? Mas acho que o respeito, o conhecer, o tentar se colocar no lugar do outro. Imagina para aquela mãe, né? A gente trocou esses dias, né? O quão é difícil todos os dias dar banho no Benjamin. Assim, as pessoas, desculpa te cortar, às vezes as pessoas reclamam, porque tá me incomodando, mas imagine aquela mãe que passa com aquela criança o dia inteiro gritando no ouvido dela. Porque uma vez eu, conversando com o primo meu, eu falei assim, mas olha, é difícil, ele falou assim, então, é difícil, mas imagina aquela mãe que tem aquela criança gritando o dia inteiro, aquela criança que entra em crise várias vezes no dia, assim, se é difícil pros outros que tá ouvindo de fora, imagine pra quem tá passando a situação lá dentro. Eu acho que para todo problema existe uma solução, né? A gente pode pensar, é difícil, é muito difícil, a gente sabe, também mora em condomínio, é complicado as relações. Mas a informação, ela faz isso, faz a gente ter um problema e a gente resolver aquele problema. Exatamente. Sei lá, a gente vai auxiliar de alguma forma. Então, Camila, o que a gente consegue fazer? O síndico conversar com as famílias, a gente criar estratégias para que consiga solucionar aquele determinado problema. E uma criança, quando a gente sabe que uma criança é amarrada, por mais que é difícil para a família, porque a gente entende que nem toda família tem acesso à intervenção. Isso é parte do tratamento, amarrar? É parte de... Não. Isso é mostrar. Naquele contexto, é a única solução que, de repente, aquela família encontra, dele não sair correndo e ser atropelado. E talvez essa família nem tenha informação, né? Muitas vezes são famílias muito carentes, né? Não justifica, né? Mas a gente que trabalha com isso, quando a gente olha, a gente acha um absurdo, mas
quem tá auxiliando, né? Cadê Vocês se deparam com isso algumas vezes? Não chega, Não. né? Esses casos mais severos, né? Que a família não chega. Então, chegam crianças graves, sim, com comprometimentos muito grandes. São crianças que chegam tarde para a intervenção, por muito mais dificuldade de acesso a terapias, a intervenção correta, né? Então, tem chegado menos severos. Eles estão por aí. Em algum lugar eles estão em algum... Assim como os outros níveis também. Mas quanto mais tarde chega para a intervenção, essa criança chega com maior comprometimento, porque ela tem que lidar, ela tem que viver. E ela vai criando estratégias de sobrevivência que nem sempre é aquela que a gente gostaria que tivesse. Então, ao invés de eu fazer... quando eu quero alguma coisa, eu faço... eu choro, eu jogo coisa, eu taco coisa, eu me queimo, eu me mordo. Então, assim, por que às vezes fica amarrado? Que a mãe encontra a única solução que veio na cabeça dela foi: eu vou amarrar as mãos. Mas por quê? Pra ele não se morder. Pra ele não me dar Ele se morde, se... Né? Eles, tem os autolesivos. Claro que a gente não quer que ninguém seja amarrado. Isso não é o correto. Mas muitas vezes é a falta de acesso. As famílias não têm acesso à intervenção correta. Né? E chega nesse nível que a gente vê, né, nos programas, né, quando vem, né, a questão... Quando esse assunto é abordado. Na clínica, a gente tem muito mais crianças de nível 1, de nível 2, a gente tem crianças de nível 3, mas que não chegaram nesse ponto aí, né, estão tendo oportunidade de ser assistido. E esse é o nosso trabalho, né? A Camila, ela já passou por isso. A comunicação do Benjamin era gritar e chorar para obter as coisas, para retirar as coisas da frente dele, né, para remover algum aversivo. E a gente, Camila, é um processo. A gente vai ensinar ele a apontar. No começo ele vai ter dificuldade. Então, ele tinha que apontar e ele gritava. E a gente foi trabalhando a apontar. Depois ele foi imitando, porque é o processo da linguagem, que é coitada das fonas, né? Faz meu filho falar. E a gente sempre conversa isso. Criança, para falar, ela precisa imitar. Se ela não imita, ela não fala. Para ela imitar, ela precisa ter um comportamento de ouvinte, responder, seguir instrução. Então, uma coisa depende da outra no desenvolvimento. Então, ela é linkada ali, né, para desenvolver. Um dado muito importante, antes que a gente esqueça de falar. Hoje, né, a gente tem um índice, né, de proporção de número de autistas por habitante. No Brasil, a gente não tem esse número, porque para fazer pesquisa no Brasil é muito caro e o governo não está muito interessado em investir em pesquisas para que a gente consiga ter um dado epidemiológico. Então, nos Estados Unidos, saiu agora recentemente o último dado. Sabe quantos autistas para cada 1.000 habitantes existe? 1 para 38. 6. 1 para 36. Então, a cada... 1 para 36 habitantes? Sim. É muito comum, então, é muito mais comum do que a gente pode... Temos autistas em todos os lugares. E muitas vezes você pode estar convivendo e sem saber qualquer que conhecimento. Então vamos ter autistas dos condomínios, nas escolas, na rua. O índice ele vem aumentado. Conhecido, um filho, um primo. E tem aumentado por conta do acesso à informação. Os médicos não é que não está aumentando, está sendo identificado, de forma precoce. Adultos não vão sendo diagnosticados no decorrer da vida, né? Então nós vamos chegar a ter muitos autistas. Estamos chegando à parte final, eu queria que a gente orientasse os síndicos agora, porque o síndico, a gente passou para quem está nos assistindo o que acontece, o relato da mãe, da fono, da psicóloga, mas e aí, como é que a gente pode ajudar? Vamos ajudar esse síndico? Assim, primeiro você tem que ser solidário, você tem que tentar ajudar. Logicamente que você também é cobrado como síndico, porque tem um limite. Eu sou síndico, eu quero ajudar, mas eu também tenho outros condôminos me cobrando. Então o síndico muitas vezes está com a faca no pescoço, está no meio do caminho, e chegar no equilíbrio nem sempre é fácil. Então eu queria que a gente pudesse aqui passar aí algumas orientações. Foi aventado também aqui na nossa pauta o grande Lucas, que sempre trabalha com afinco para isso. Seria uma saída, por exemplo, a fixar cartazes no condomínio, olha... temos crianças autistas no condomínio. Eu acho que não, mas isso assim, é uma forma colaborativa. Como chegar sem interferir, expor, falar, Camila, assim, acho que tem que partir do pai, tem que partir da mãe, dizer assim, cara, eu estou numa situação que é melhor que as pessoas saibam, porque daqui a pouco bate a polícia, bate o conselho, assim, eu não preciso expor na assembleia. Olha, pessoal, estou aqui na assembleia, preciso contar uma coisa para vocês. Não, mas eu posso chegar no síndico. E quando a gente conversou, essa foi a orientação, né? Chama o síndico na sua casa, explica, mostra para ele o que está acontecendo. Mas
de qualquer forma, o condomínio tem regras. E a gente tem que buscar aí equilibrar. Isso. É uma missão difícil. É difícil para o pai, para os pais, é difícil para os vizinhos. E assim, a gente precisa tentar buscar esse equilíbrio. Então, eu queria que a gente, nessa parte final, vamos dar algumas dicas. Então, deixa a criança, como você vai abordar, onde entrar. Acho que a gente começa do morador querer que isso seja exposto. Da própria pessoa que tem. Sim. Porque se a gente vai colocar um cartaz do que é aquilo, e aquilo pode não fazer sentido para quem está passando por ali. Imagina outra situação. Eu quero falar que o meu filho vai fazer uma cirurgia e eu preciso de cuidados. Não, também não vou expor. E, assim, e pelo que você falou, existem níveis. Então, assim, alguns níveis não vão interferir na vida do condomínio. Então, o que não interferir está dentro de casa, né? Não é um problema social. Esse eu acho que é o bom senso, né? Então, acho que a família precisa querer, né? De repente aquilo. Eu vou falar só com o síndico. Acho que não é nem querer, é sentir a necessidade para proteção, da preservação. Eu acho que se a gente tem o aval do morador, né? Tudo bem, gente. Eu não quero que saiba que é o meu filho. Fala com o síndico é isso. Chama o síndico para dentro de casa, mostrar. É que a gente não quer que ele veja, né? As famílias não querem que o outro veja um momento de crise, porque a gente tem que intervir na crise. Mas tem o aval do morador? Eu acho que é válido, sim. O que é o autismo? O meu filho, nesse caso, a dificuldade dele é na hora do banho. Então, assim, quando dá 5, 6 horas eu vou dar banho nele, pode ser que 5, 6 horas vocês escutem meu filho chorando. Pode ser que o vizinho de cima ou de baixo também sejam visitados. Olha, vamos chamar o síndico a situação. A mulher que está reclamando, vamos abrir para essa mulher aqui da unidade de cima para explicar para ela qual é a situação. O barulho não vai diminuir, mas ela vai ser mais solidária. E também, algumas vezes, vou buscar alternativas. Então, por exemplo, Camila, às 5 horas, a hora que o meu filho está fazendo a lição. Você consegue... Joga isso depois. Um pouquinho mais para frente. Eu acho que tudo na vida é bom senso. Mas eu acredito que a informação ainda é o melhor caminho quando a gente está em comunidades grandes. Eu acho que é válido, de repente, é que a reunião, a assembleia nem sempre ela é receptiva muitas vezes, né? Tem outras pautas, né? Sim. Mas de repente a assembleia é o momento de dizer que temos o que é, que nesse caso desses indivíduos, o que pode acontecer é isso. Meu filho tem uma questão sensorial, ele não curte muito abraço, gente. Karine, pensa uma coisa, alguns condomínios chegam a ter 4, 5 mil moradores. Então, assim, vamos supor que a Camila mora lá. Independente do caso da Camila, ter uma orientação, assim, pessoal, pessoas que tenham necessidade de acessibilidade, funciona assim, essa necessidade. Pessoas que tenham crianças com autismo, ou adultos, idosos em unidades. Assim, trabalhar de forma cultural também ajuda a conscientização. Era isso que eu ia falar, né? Eu acho que seria interessante agora a gente pensando nesses números, no índice que vem aumentando, pensar numa proposta de inclusão. Exato. É isso, né? Explicar, olha, pode ser que no condomínio tenham crianças dentro do espectro com outras necessidades, o nosso plano é esse, né? Iremos avisar as famílias, caso necessário. Eu acho que é isso que você falou, muito legal, é de antecipar e dar previsibilidade. É o que a gente trabalha com nossas crianças, sempre antecipa e dá previsibilidade. Porque assim ele sabe o que vai acontecer. E quando a gente sabe o que vai acontecer, isso fica mais tranquilo pra gente aceitar o que o outro pode nos trazer, o que o outro pode fazer naquele momento que pode incomodar. Eu acho que avisar essa orientação para os vizinhos, talvez se for necessário, né, vai depender muito da família, querer expor ou não, mas eu acho que sim, uma proposta de inclusão, acho que seria o ideal, listando coisas que podem ser usadas em algum momento. E aí cai nessa, né? Independente do condomínio, porque pode ser que nesse condomínio eu não tenha ninguém dentro do cultural, mas pode ser que tenha na escola do filho, assim, o que eu conheço eu consigo tratar de forma melhor, né? Por isso que a gente fala, tem que virar lei às vezes as coisas, porque quando vira lei, vira uma obrigação, aí quando virou obrigação isso vai para o papel. Porque é isso, teria que ter uma proposta de inclusão.
E as pessoas começarem a entender e aceitar, porque 1 a cada 36, muitas pessoas não sabem que são no espectro. Imagina a dificuldade disso, né? Se incomodam com barulho, e tem outras questões também. Dificuldade de resolver um problema, né? Às vezes tem um pensamento rígido, uma forma de resolver um problema diferente do outro. Às vezes, o resolver um problema, o meu vizinho tá gritando. Eu vou lá no meu vizinho e falo, olha, eu vou reclamar pro síndico. Mas se eu sou rígido, talvez estou no espectro, eu posso ir lá e gritar com o meu vizinho, bater a porta. Daí vira um problema gigantesco. Maior, mas é a forma que eu encontrei de resolver aquele problema. Porque aí, né, aquela dificuldade, eu acho que é isso. Ter uma proposta de inclusão ajuda até aquelas pessoas que não sabem se elas estão no espectro ou não, ou outras, né, questões que possam ter. Ela pode falar, olha, aqui tá falando do barulho, olha, aqui tá, né, eu acho que eu posso entender aqui algumas diferenças e também perceber que os comportamentos são parecidos com aquilo que pede ali aquela ata. E até a Evelyn falando disso, acabou mudando um casal na unidade à frente do meu apartamento, e aí a gente foi lá receber esse casal. Aí a gente conversou um pouquinho, aí falei pra moradora, que é a Camila também, que o Benjamin estava no espectro, que muitas vezes se ela ouvisse o Benjamin chorando muito, não era pra ela se assustar. Aí ela falou assim, nossa, eu não sabia, não parece. Aí eu expliquei, porque assim, você acaba passando informações pra pessoa que a pessoa não conhecia. Então ela fala, tudo bem, agora eu entendo melhor, né? Então acho que esse antecipar funciona, pelo menos no meu caso funcionou bastante, né, de você falar, olha, a criança ela está no espectro autista, pode ser que tenha hora que ela possa entrar em crise, ela chora muito, já aconteceu da minha vizinha da unidade de baixo, que às vezes ela sofre muito com a minha criança pulando, e ela realmente, ela nunca reclamou, nunca se incomodou. Ela falou assim, poxa mãe, às vezes eu vejo realmente ele chorando. Ela falou assim, e se você desse banho nele com roupa? Será que diminuiria, ajudaria? Ela tá tipo, a pessoa tenta te ajudar de alguma forma. Ela falou assim, eu não conheço muito, mas será que não dá certo? Né? Você vê que a pessoa ela tá disposta. Eu falo que a gente convive com todos os tipos de pessoas. Exatamente. Aquelas que querem realmente conhecer do assunto, independente de qual seja, e aquela que só quer criticar, né? Eu falo, isso que é você lidar com o preconceito das pessoas. É aquela pessoa estar disposta a entender e ter empatia. Porque não é só você falar, eu sou empático. Não, você tem que se pôr no lugar do outro. Como eu me sentiria se fosse comigo? Né? Karine, insistir pra gente finalizar na identificação, porque eu acho que tudo começa na identificação. E a Evelyn falou muito interessante. Se é 1 para 36, identificar para poder ajudar e para a própria família entender qual é a situação. Então, os principais sintomas, eu posso falar? Isso, principais manifestações. Né? As principais, que é o que características, né? Atraso na fala, rigidez. Então, quando a gente fala de rigidez, eu quero que essa caneca, na minha cabeça, essa caneca tem que estar aqui. A mãe vem e limpou, passou o pano e botou a caneca aqui. A criança vai lá e coloca aqui. Ela desprende um tempo que ela poderia estar fazendo outra coisa para focar em algo que você olha, meu Deus, mas não era outra coisa para ela brincar, né? A questão do brincar, às vezes tem dificuldade com o jogo imaginário, então a criança pega, oi, tudo bem, eu consigo imaginar que isso aqui pode ser um foguete. A criança olha e faz, não, isso aqui é a caneca, deixa aqui. Dificuldade com o jogo simbólico. As relações sociais, muitas vezes, acabam chamando a atenção. São possíveis sinais. Então, tem crianças que apresentam isso em muita intensidade. Não quer dizer isolado, só daqui a pouco você está recebendo vários chamados aí do pessoal. Isso, não é. Então, elas têm que se somar, né? Então, às vezes, uma dificuldade. Nossa, não pode cair água no cabelo, questões sensoriais. Eu não piso na areia, eu não piso na grama, né? Eu preciso que alguém me aperte. Atraso na fala. Balançar de mãos, andar na ponta do pé. O balançar de mãos, mais uma vez, é uma das principais características. Tem criança que balança aqui, a mãozinha. Mas de forma aleatória? Ele tá do nada? Pode ser de forma aleatória ou de repente em situação onde ele se vê com alguma... Ele para de alguma situação. Esses comportamentos repetitivos e estereotipados, eles acontecem em momentos de autorregulação. Quando a criança está muito excitada, muito alegre, muito ansiosa, ela apresenta esse padrão de comportamento repetitivo. Como se não desse conta. Sabe quando a gente tá nervoso, você balança a perna, você tá balançando a perna, você mastiga um chiclete. Extravasa, tá incomodando tanto internamente que o corpo se manifesta. Só que aí, quando chega alguém, você vai lá e para. Sim. Ele continua, porque essa leitura social é diferente. Como se fosse muito intenso. A gente pode falar outro dia sobre ansiedade, que também é uma doença que tem acometido a sociedade como um todo.
Andar na ponta do pé, atraso, a escola tá te pontuando que ele tá brincando sozinho, ou a escola tá te pontuando outras questões que chamam a atenção, que não tá brincando junto com o grupo, ou quando não brinca junto com o grupo, ele tá no grupo, mas ele tá sozinho. Pensando em adolescentes, né? Quando chega na fase da adolescência, que não tem um diagnóstico. É muito essa questão da relação, não tem amigo, não tem um namoradinho, não faz questão de ir pro shopping, não faz questão de ir pro cinema. E tá tudo bem, pra pessoa tá tudo bem. Mas o nosso padrão típico, né, social, exige isso. Então, muita dificuldade nas relações. Às vezes o balançar de caneta, você tá apertando aí, muitas Talvez vezes, eu seja um dos a depender, né, se você tiver outros sintomas junto, às vezes a estereotipia é mexer a caneta, balançar a caneta, e isso ele tá mascarando, ele tá conseguindo extravasar, mas ele tá aqui na caneta. Acaba sendo mais difícil de visualizar, porque esse indivíduo maior, ele já aprendeu a lidar naquele meio. Porque o grau é baixo, porque grande parte não deve ter um grau severo, né? Deve ter um grau controlado. Ele pega olho do mês, né? Na adolescência e na vida adulta. Porque aquela pessoa que fala assim, eu tenho que manter contato visual, ela fica focada aqui, ela precisa olhar pro outro. Porque ela sabe que... Ela sabe olhar que é no olho. esperado, que se não olha no olho, né? Nos olhos, o pai ensina aqui, só não que tem caráter, daí ela fica num, tipo, Você fica catatônica, né? Assim, você fica, nossa, por que ele tá me olhando tanto? Você viu como ele tava me olhando? Não parava de olhar pra mim. Sim. Então, eu queria até contar, que a gente tava falando dessa parte de você descobrir ser autista na vida adulta, e assim, eles me permitiram contar esses dois exemplos, né? O meu marido e o meu cunhado, eles foram diagnosticados com o transtorno espectro autista agora na vida adulta. E foi até engraçado, porque... De nível leve. Nível 1 de suporte. Trabalham, tem vida... Casou, teve filho. E o teu cunhado também? Meu cunhado também. E eu já vou contar essa história, mas foi engraçado que assim, uma vez o meu marido leva o meu filho nas sessões que é com a Evelyn, e eu falei assim, Ricardo, uma vez a Evelyn comentou que você não olha... Não, nem foi a Evelyn, foi o Theo que atendia. Que você não olha que você não olha no olho. Aí ele falou assim, tá bom. Aí ele ficou lá encarando. Foi. Aí o Theo falou assim, nossa, Camilo, o Ricardo tava me encarando tanto. Aí eu falei assim, então, sabe o que é, Lucas? É que eu pedi pra ele fazer contato visual. Aí ele falou, não faça isso, por favor, porque isso é muito incômodo. E assim, eu falo que o autismo, por mais que a gente fala das dificuldades, ele não traz só, tipo, tristeza na nossa vida. Foi bom porque, assim, o meu cunhado, um dia me mandou uma mensagem, e ele é muito apegado com meu filho, os dois, assim... E ele tem filhos, seu cunhado também? Não tem. Não tem por conta dessa parte da socialização, né? Mas ele não é casado, seu cunhado? Não, ele é solteiro. E aí ele mandou uma mensagem assim pra mim, falou assim, ai, cá, então... Sabe que eu andei pensando esses dias? Que eu também talvez esteja no espectro. Aí eu falei assim, nossa, por quê? Aí ele falou assim, por causa disso. O meu cunhado, ele tem uma dificuldade de socialização com as pessoas, ele tem muito problema ele tem muita sensibilidade auditiva. Ele falou que ele tinha dificuldade de ver como uma pessoa tá muito triste ou tá muito frustrada. Ele não entendia por que aquela pessoa tava agindo assim, porque ele tinha essa dificuldade. Então, pra ele... fez sentido, porque ele acabou passando com a neurologista que atende meu filho, né? E eu falei assim, ele passou com ela e ela laudou ele. E eu falei assim, fez sentido pra você? Ele falou, muito. E pode ser um alívio, né? Porque, ele falou assim, eu me senti aliviado, porque ela me descreveu de uma tal forma que eu fiquei assustado. Ele falou assim, fez sentido. A pessoa passa a se entender, né? Assim, porque você tem um nome. Eu sou assim por conta disso e tá tudo bem. Eu vou viver bem, mas eu sei... E o meu esposo também. Ele também foi diagnosticado. E ele falou assim, pra mim fez sentido. Porque eu que trabalho com TI, às vezes eu falo de uma forma que eu atravesso a pessoa, só que eu não tô percebendo que eu tô sendo mal educado com a pessoa. Porque às vezes eu não tenho filtro de falar com aquela pessoa. Já aconteceu do meu marido não dormir a noite inteira porque disparou o alarme do mercado que tem próximo de casa. E aquele barulho incomodar a pessoa não conseguir dormir. Né? Às vezes a forma que é de emoções, né? Meu marido ele é um pouco mais seco, não sabe demonstrar muito sentimento, era uma característica. Então, para eles fez sentido. Tipo, não sou uma pessoa esquisita, aquilo tem um nome, tem uma justificativa. Então, assim, através do meu filho, eles puderam perceber que eles também estavam enquadrados. Óbvio, de uma forma mais leve. Eles não tiveram
muitos problemas na infância, o meu cunhado teve mais, né? Era uma criança que vivia mais isolada, era uma criança que não tinha muito amigos, tinha dificuldades na escola, né? Que hoje em dia ainda a escola tem que estar muito preparada para lidar com esse público, porque a inclusão não é só você aceitar a matrícula. A inclusão Exatamente. é você colocar a criança lá para aprender a ler, a escrever, não é só falar, eu sou professora, mas eu dou conta. É a criança. E o seu cunhado lá. tem uma profissão? Ele trabalha? Ele trabalha com TI no Banco do Brasil. Ele passou até em primeiro lugar no concurso público na época. É uma pessoa que é muito inteligente, assim, né? A gente sai um pouco desse estereótipo, E a gente até né? conversou uma vez, né? Quando você fala pro seu marido, né, Camila? Eu não Sim. quero ganhar presente. Aí chega no dia, ele não te deu presente. Ele Porque falou, mas você falou que não queria. Exatamente. Então, assim, é muito... E aí isso acaba gerando você aprende conflito, a às lidar vezes. também. Você aprende a Sim. respeitar aquela pessoa, né? Você fala assim, poxa, Sim, a pessoa, sim, ela sim. tem uma dificuldade. Então, você acaba aprendendo a respeitar aquela pessoa. E falar de uma forma que ela entenda, né? Eu quero ganhar presente. Quando eu falo isso, quer dizer que eu quero ganhar, mas eu não quero te pedir. Porque ele entende. Depois ele fala, quando ela fala isso é porque ela quer ganhar. Mas é isso, a comunicação. Porque as relações, elas vão ficando conflitantes. E muitas vezes essa pessoa, ela é taxada como uma pessoa Antissocial. abusiva no relacionamento, antissocial. Mas na verdade é uma questão de rigidez mesmo, que é o que a Karine trouxe. Que é esse pensamento rígido aí. Meninas, me sinto gratificado em conversar com vocês. Obrigado, Camila. Sei que não é fácil Sim. falar, se expor, mas com certeza é para um bem maior. Obrigado, Evelyn e Karine, por dedicarem esse tempo, ajudarem aí outras pessoas a entenderem, a diagnosticarem e a como conviver, porque isso é muito importante. Isso também é um trabalho que vai ser multiplicado. E agradecer também quem está nos vendo e nos assistindo agora. Dizer que esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 4h pela Conde TV. E quem quiser escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, basta acessar o nosso podcast através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até a próxima.